Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar 1 João, capítulo 2, verso 22, onde se lê: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Bom, queridos, aqui nós vemos João trazendo à tona, um problema da época, porque essa era uma das características dos gnósticos, que era a heresia principal que os cristãos da época de João, cerca do ano 95, 90, 95, enfrentavam, E essa era uma das grandes questões, Será que Jesus é o Cristo? Os gnósticos trouxeram isso, eles achavam que Jesus era um mestre espiritual muito importante, muito sábio, muito iluminado, mas que ele não seria o Cristo, e muito menos Deus encarnado, Bom, e nós vemos aqui que João chama essas pessoas de mentirosas, E a mentira é uma grande característica do anticristo, Porque se uma das grandes características de Deus é a verdade, Deus ele não mente, ele sempre fala a verdade. A grande característica do diabo em oposição é a mentira. Lá em João 8,44, Jesus diz, olha, o diabo ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. E aí vai um alerta para nós, Quando a gente mente, a gente acaba praticando algo que é uma grande característica das trevas, do diabo. Então, quando a gente faz isso, a gente dá brecha para ações indesejadas das trevas em nossa vida. Então, você se firmar na verdade, sempre falar a verdade, mesmo quando aquilo lhe prejudicar, é muito importante, tá? Porque você vai ter o pai da verdade do seu lado e não o pai da mentira. Agora, aqui o apóstolo João está falando de uma mentira especial, não específica, a mentira espiritual. E o que é o mentiroso espiritualmente falando? É aquele que nega a verdade espiritual, a verdade fundamental do cristianismo. Ou seja, que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que foi prometido ao longo das eras por Deus. Em diversas profecias, ao longo dos séculos, Deus ia prometendo a toda a humanidade, colocando essa esperança no ser humano, que ele providenciaria um Salvador. Que o ser humano não era capaz, por suas forças, pela sua vontade, de obedecer, de se voltar para Deus, de amadurecer espiritualmente e de abandonar o mal. O ser humano é incapaz disso por si próprio. Então Deus diz, olha, eu não vou condenar vocês. Eu vou providenciar uma salvação. Eu vou lhes providenciar a libertação, um escape. Então Deus, desde a queda de Adão e Eva, Deus já prometia, lá em Gênesis 3,15, que ele enviaria um filho, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esse prometido é chamado de Messias ou Cristo. E Jesus é o Cristo. Outra grande verdade espiritual do cristianismo é que Jesus é Deus, E que Jesus é o Deus em carne, ele veio em carne, Deus, em toda a sua glória, esvaziou-se da sua glória, se fez ser humano, se fez carne, se materializou aqui no nosso espaço-tempo e veio à humanidade para pagar por nossos pecados, Então, essa é a grande realidade, que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus e Jesus veio em carne. E essas três doutrinas básicas, fundamentais do cristianismo são uma verdade indivisível, Não dá para você acreditar em uma e não em outra e ainda assim se chamar cristão, Não, eu acho que Jesus é o Messias, mas eu acho que ele não é Deus. Então eu acho que Jesus é Deus, mas ele não veio em carne, ele era apenas um espírito disfarçado de carne, que inclusive era uma das doutrinas dos gnósticos. Não, queridos, essas três verdades são indivisíveis. Se você nega uma parte, você está negando todo, Você está perdendo o conceito essencial, Qualquer uma dessas partes que, se forem tiradas, todo o projeto de Deus falharia, não teria sentido, É uma lógica indivisível.
Jesus é o Cristo, a promessa de Deus, Jesus é Deus e Jesus, ele veio em carne como representante da humanidade. Veja, essa questão de Jesus ver em carne, nascer de uma mulher, isso foi fundamental, queridos, porque ele, se ele fosse apenas um Deus que subisse na cruz e morresse, ele não seria representante da humanidade, né? Seria necessário que ele nascesse de uma mulher em carne e como filho do homem, né? Como ele gostava de se chamar, como filho de Adão, fosse o novo Adão e representasse a humanidade. Assim como Adão representava eu e você lá no jardim do Éden e pecou e por isso todos nós herdamos, né, a consequência da ação dele. Ele era o nosso representante na época e agora Jesus se fez carne e se fez nosso representante. E por isso ele pôde pagar por nós, no nosso lugar, por nossos erros. Então, queridos, os gnósticos eles negavam uma ou mais dessas verdades do cristianismo, né? Que Jesus é o Cristo, Jesus é Deus e Jesus veio em carne. Como o gnosticismo não era um movimento único, ele tinha diversas vertentes. Alguns negavam tudo, alguns negavam uma parte, enfim. A questão eles abandonaram o cristianismo por negar essas verdades. Em 2 João, capítulo 1, verso 7, João fala, né, sobre isso também. Ele diz: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Veja só, eles achavam que ele era um espírito, né? Ele apenas estava fingindo que estava sofrendo lá na cruz. E ele conclui: tal é o enganador e o anticristo. Então, queridos, a gente tem que ficar bem atento em qualquer vertente, em qualquer movimento que comece a falar alguma coisa diferente disso, né? De que Jesus é a promessa de Deus, o Cristo, que Jesus é o Deus, que Jesus veio em carne. Não dá para entrar aqui na teologia por trás disso, mas se você remover qualquer uma dessas pernas do tripé, sucumbe tudo, cai tudo. Toda a questão da salvação, né, o vencer de Deus sobre o nosso pecado, cai por terra. Então, se você remove um pé de um tripé, ele cai, né? Então, da mesma forma, não adianta você ter duas pernas só no tripé, ele desestabiliza e cai. Então, da mesma forma, não adianta você remover uma perna e achar que ainda assim é cristão, que ainda assim tem a verdade. Não, você caiu na mentira, porque você disse não para uma verdade essencial. E se você perde a essência, aí você se afastou do cristianismo real, né? Existe uma frase de Agostinho que é muito interessante. Ele diz: olha, no essencial, naquilo que é essencial, fundamental, a base, nós temos que ter unidade. Agora, no que é acessório, no que é detalhe, aí liberdade. E em tudo o amor. Então nós sabemos que existem correntes do cristianismo, existem pessoas com pensamentos diversos, isso não tem problema nenhum, desde que essa diversidade seja em assuntos mais periféricos. Agora, nas verdades essenciais, elas são inegociáveis. E o mais importante de tudo, nós temos que sempre viver em amor, queridos. Pessoas que pensam diferente, estão crescendo, estão estudando, como nós também, a gente pensa diferentes coisas. A questão é, em tudo a gente trata o outro com amor, procura aprender uns com os outros e sempre mantendo a atitude de ser uma pessoa ensinável também. Uma pessoa que tem a compaixão de ensinar e que tem também a sabedoria para ser ensinável, né? A humildade para ser ensinável. Né? Que a gente caminha assim, porque eu sei que daqui a 30, 40, 50 anos, se eu ainda estiver vivo, ainda terei muito a aprender. Então, que a gente mantenha sempre a posição de humildade e a posição de saber também que o outro, ele não é perfeito, o outro também tem as suas falhas, né? Agora, na unidade, aquilo que nos faz cristãos, que Jesus é o Cristo, que Jesus é Deus e que Jesus é o representante da humanidade porque ele se fez carne, isso é inegociável, isso é cristianismo e nisso é importante nós mantemos sempre fé absoluta e crença inegociável. Ok, meus queridos? Que a gente mantenha-se firme e forte, sempre confessando o nome de Cristo em nossas vidas. Meus amados, que Deus os abençoe. Um bom final de semana. Até domingo na igreja.
Que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.